Já tava querendo gravar esse vídeo aí, né? Faz um tempo já, né? Bom, bora falar aí. Sabe, muitas pessoas acabam se questionando, né? E esse vídeo eu espero que sirva para responder esses questionamentos. Por que o Brasil ele é tão subserviente aos Estados Unidos, cara? Por que o Brasil é um país tão vassalo aos Estados Unidos? A Europa também, mas é principalmente aos Estados Unidos da América. Quem mora em São Paulo, percebe-se que São Paulo foi construída pensando naquelas cidades americanas. Nova York, Boston, Washington. Principalmente Nova York, né? Tanto que os paulistanos consideram São Paulo a Nova York do Brasil. Então você vê a mentalidade, sabe? Subserviente, colonial. Por que o Brasil é tão vassalo aos Estados Unidos? As raízes dessa vassalagem, ela é bem mais complexa, né? Ela não começa aqui no Brasil. Ela começa em Portugal. Vamos para Portugal, né? Lá na Europa. O que Portugal tem a ver com isso? É o seguinte. Quando Portugal estava se consolidando como um Estado-nação, né? Portugal passou por várias guerras, tal, para se tornar uma nação. Certa vez, se eu não me engano, o... Cara, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, o filho do rei de Portugal se casou com a filha dos reis da Espanha. No caso, o reino de Castela, né, os castelhanos. Dessa união, Portugal vai se tornar submisso à Espanha. Vai ter a União Ibérica, certo? Aí Portugal vai se tornar submisso à Espanha. Aí toda aquela região ali vai virar Espanha, inclusive Portugal. Então Portugal vai perder a sua independência para a Espanha. No caso, para os castelhanos. E o povo português não estava gostando muito disso, né? Dessa opressão, desse tratado desigual. Aí o que vai acontecer? Não tem a Inglaterra? Nessa época, Portugal e Espanha eram os maiores impérios. Eram os impérios mais ricos e poderosos, né? Os ibéricos estavam descobrindo as Américas, saqueando a África, né? Aí a Inglaterra, que também queria se lançar como um grande império, não estava gostando muito disso, né? Pô, como que esses dois aí se tornaram esse grande império? E eu aqui, como que fica esse B.O.? Eu também quero uma parte disso aí, né? Tanto que no colégio a gente aprende que Portugal e Espanha fizeram o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo, certo? Certo. A Inglaterra não estava gostando nada disso. O que a Inglaterra vai fazer? A Inglaterra era uma grande inimiga da Espanha, do reino de Castela, os castelhanos. Eram inimigos ferrenhos dos britânicos da Inglaterra. Então, para destruir a Espanha, para conseguir, né, desmoronar o Império Espanhol, que era muito forte, e também levar o Império Português de bandeja, o que a Inglaterra vai fazer? A Inglaterra ela vai cooptar uma daquelas famílias nobres ali de Portugal, principalmente da região norte de Portugal, né? A região norte hoje de Portugal é uma região rica, bem industrial, né? Principalmente a cidade do Porto, né? Tanto que eles vendem muito vinho para a Inglaterra. Essa relação entre Portugal e Inglaterra vai começar a partir daí, essa submissão de Portugal à Inglaterra. E você vai ver como isso tem a ver com o Brasil. Aí, né, eles vão cooptar uma daquelas famílias nobres ali de Portugal, do norte de Portugal, para que eles se tornem independentes da Espanha. Eles vão pegar a revolta popular, que era legítima. De fato, Portugal tinha que ter a sua independência da Espanha. Só que eles vão usar da revolta do povo para concluir os seus objetivos, que era o quê? Transformar Portugal numa colônia do protetorado da Inglaterra, do Império Britânico, que viria a se tornar império. E consequentemente, enfraquecer a Espanha.
né, o Império Espanhol, que era o grande inimigo da Inglaterra. A Espanha sempre foi inimiga da Inglaterra, que nem a França. Tanto que a Espanha recebeu o apoio da França. Aí tem uma guerra entre os dois, e Portugal se torna independente da Espanha com a ajuda da Inglaterra. Entre aspas. A ajuda que a Inglaterra deu para Portugal era uma ajuda financeira, de empréstimo, né? A Inglaterra ela já começa a pilantragem a partir daí. Se você não sabe, cara, a Inglaterra ela vai emprestar dinheiro para todo mundo e ela vai endividar todo mundo. Aí depois ela vai cobrar os juros altos desses empréstimos. Muitas nações foram pro saco graças à Inglaterra. A Inglaterra ela sempre foi pilantra. Até hoje é. O agiota, melhor dizendo, a Inglaterra. Sempre agiu como agiota ali na Europa. Tanto que os próprios países ali da Europa odeiam a Inglaterra. Tem uma grande rejeição pela Inglaterra. Menos Portugal. Portugal é o único país ali da Europa que gosta da Inglaterra. vem dessa época aí, né? Essa subserviência. Aí o que isso tem a ver com o Brasil? O Brasil era colônia de Portugal, certo? Brasil, país rico, terras grandes. Então Portugal se endivida, né? Aí, bem mais pra frente, veio um cara chamado Napoleão Bonaparte. E Napoleão tava tocando terror, né? Napoleão tinha como grande inimigo a Inglaterra também. Queria destruir a Inglaterra. Aí Napoleão invade Portugal. Aí o que a família real de Portugal, aquelas famílias nobres de Portugal fazem? Dá do pé e vem pro Brasil. Aí vai ser a partir desse momento que o Brasil vai entrar na história. Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra, muitas dívidas. Quando a família real veio pro Brasil atendendo interesses da Inglaterra, eles vão fazer uma moeda de troca. É o seguinte, se vocês perdoarem essa dívida que a gente tem, a gente te dá o Brasil em troca. E o Brasil, a partir desse momento, vai deixar de ser uma colônia de Portugal para se tornar uma colônia da Inglaterra. Olha que história mais, né? mais suja. Aí o Brasil vai herdar essa vassalagem, essa subserviência, né? Com os anglo-saxões. O que é o anglo-saxão? Cara, o anglo-saxão é a etnia do qual os americanos e os ingleses fazem parte. Eles são anglo-saxões, né? Era um daqueles povos germânicos ali que atacaram o Império Romano, que é latino, né? Os latinos tem a sua origem do Império Romano. Os latinos eram inimigos históricos dos germânicos. Nós aqui, né, somos latinos, certo? Talvez esse sentimento de latino, de latinidade, não seja tão forte aqui no Brasil como é na América Espanhola, por exemplo. Mas nós somos latinos também. O que é o termo latino? É todo aquele que tem uma cultura e uma língua que tem origem lá na Roma Antiga. A nossa cultura, as nossas línguas, né, os nossos hábitos, todos eles provêm de Roma, né? E os americanos, eles são anglo-saxões. E os anglo-saxões, eles têm a sua origem naquelas tribos bárbaras, germânicas. Quando eu falo o termo bárbaro, é no sentido literal. Eles eram bárbaros, cruéis. Inclusive, eles faziam até muitos rituais de sacrifício. Ah, você está falando que o Império Romano era santo. Não, o Império Romano não era santo, não. Só que a civilização começa ali em Roma, querendo ou não. Os romanos criaram muitas coisas. Os latinos, né? Os romanos são os latinos. E hoje os americanos, herdeiros desse preconceito anglo-saxão, germânico, eles tentam fazer pouco caso da gente aqui da América Latina, né? Ah, vocês aí da América Latina, vocês são pobres, sabe? Vocês não constroem nada. Só que eles se esquecem do tempo que Roma, o Império Romano, latino, dominava eles. E eles eram pequenas tribos ali que hoje é a Alemanha, ali espalhadas ali, sabe? Roma era muito mais forte. O grande problema de Roma, do Império Romano, era a corrupção, né? Que é o grande problema do mundo latino é a corrupção. Só que se não fosse pela corrupção, Roma estaria até hoje forte. Isso eles não falam. Assim, né? Mesmo com todos os problemas que nós, né, temos aqui na América Latina, violência, desigualdade, racismo, né? A gente tem todos esses problemas aqui na América Latina.
minha pessoa, eu tenho orgulho de ser latino, cara. Eu tenho orgulho de ser latino-americano. De ter nascido aqui na América Latina. Eu tenho orgulho. Ainda bem, graças a Deus que eu nasci aqui, do lado de cá. Ah, mas você pode falar uma coisa dessa? A América Latina é uma região pobre, sabe? Tem muita violência e desigualdade. Cara, infelizmente tem. A África também tem. Vários lugares tem. Inclusive nos países ricos também tem. Você acha que os Estados Unidos é esse paraíso na Terra, que o povo fala? Não. A corrupção rola solta lá também. Na Alemanha. Olha o que a Alemanha fez aí, cara. Nas duas guerras mundiais. Então não, isso tem nada a ver. Eu tenho orgulho de ser latino. Ainda bem que eu nasci latino. Né? Os nossos problemas sociais que nós temos aqui na América Latina é consequência de um período complicado de escravidão colonial, de as nossas elites e principalmente o imperialismo americano. A culpa, acima de tudo, para mim, é do imperialismo americano, junto das nossas elites, né? Os Estados Unidos sempre fizeram da América Latina de colônia, nunca deixou a gente se desenvolver. Então, sim, eu tenho orgulho de ser latino. Ainda bem que eu sou latino, que meu sobrenome, né, tem origens ibéricas e latinas, consequentemente. Ainda bem. Graças a Deus por isso. Mas eu um dia ainda tenho fé, cara, que a América Latina vai melhorar e se tornar sabe, uma região próspera e rica. A luta é árdua, né? É muito árdua. Mas eu tenho fé que a América Latina vai se tornar o grande Império Romano, né? O que era o Império Romano? Era o Império multicultural. Roma era o Império multicultural. E os romanos, eles conquistavam as regiões e eles conquistavam as regiões, né? E eles se misturavam com os povos que eles conquistavam. Eles buscavam aprender com outros povos. E isso era da hora pra caramba. Os romanos faziam isso. Os germânicos eram muito mais racistas. E jamais fariam isso. Os romanos faziam isso, né? Eles conquistavam a região, né? Eles misturavam a sua cultura com a cultura daquele povo. Eles procuravam aprender com aquele povo. Eles permitiam que aquele povo, né, tivesse cidadania romana. Filhos, jovens, né, do pessoal daquela região que eles conquistavam poderiam servir no exército romano. Os romanos fizeram muitas coisas boas. Claro, tinha a parte da corrupção, né, eles também crucificavam muitas pessoas. Só que os romanos também fizeram muitas coisas boas, cara. Muitas coisas boas também, né? E a América Latina é uma herança romana. É a mistura. Existe uma grande mistura aqui na América Latina. E graças a Deus por isso, né? Vai ver os Estados Unidos, país extremamente racista, com a segregação racial violenta. Então eu tenho orgulho de ser latino. Dentro dessas tribos germânicas vai sair os anglo-saxões, que é a Inglaterra e os Estados Unidos. Aí o Brasil vai herdar isso aí, né? De Portugal. Essa subserviência, essa vassalagem. Aí quando a Inglaterra deixa de ser um império e passa o bastão para os Estados Unidos, que é tudo a mesma coisa, eu vejo os Estados Unidos, cara, como sendo um puxadinho da Inglaterra. Um pedaço grande da Inglaterra fora da Europa. Porque é a mesma coisa, é a mesma mentalidade. Saquear e roubar. Os americanos, eles são legítimos herdeiros do Império Britânico. E o Brasil é o herdeiro legítimo da vassalagem de Portugal com eles. Aí o Brasil se torna vassalo dos Estados Unidos. Quem é da região sul e sudeste, cara, é incrível a mentalidade que o povo daí tem. Do sul e do sudeste. São Paulo, Coritiba, Santa Catarina. Cara, a vassalagem que eles têm com os Estados Unidos, cara, é algo assim nojento, escroto. Eles olham para os Estados Unidos como sendo o paraíso da Terra, como o modelo a ser seguido. Os Estados Unidos, eles não são exemplo para ninguém. Os próprios países ali da Europa, né? Eles não suportam os Estados Unidos. Eles odeiam os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não são exemplo para ninguém. País violento, cruel, sabe? Desigual. O Brasil também não é muito diferente, não. E tem gente que quer esse modelo aqui. Cara, ontem foi o debate, né? Presidencial. Lula e Bolsonaro lá trocando farpas, né? Eu acho que o Lula, ele poderia ter dado umas certas respostas pro Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro falou daquela questão lá do Haiti.
nossos irmãos haitianos que estão morrendo de fome. Cara, se fosse o Lula naquela hora, eu ia dar uma resposta do Bolsonaro. Queria ser humilhado. Eu ia falar pra ele, poxa, você fala do Haiti? Só que você é amigo do general Heleno, né? Ele que comandou aquela missão de paz assassina lá no Haiti, que matou milhões e milhões de haitianos. Deixa de ser hipócrita. Eu ia falar isso na cara dele e queria ver a cara de bunda dele. Com o pouco conhecimento que eu tenho, cara, se eu tivesse lá no lugar do Lula, eu ia humilhar o Bolsonaro, cara. Eu ia humilhar ele. É por isso que o Lula, cara, às vezes o Lula dá muita raiva. Que tem coisas que é pra ele falar, ele não fala, velho. No último debate lá naquela emissora lá da Globo lá. Quando o Bolsonaro chama o Lula de traidor da pátria. Cara, o Lula poderia falar na cara dele, poxa, eu sou traidor da pátria, mas que eu saiba, foi você que foi nos Estados Unidos bater continência pra bandeira americana. Você tá se contradizendo. Cara, eu ia dar cada resposta desse otário. Que ele e a milicada dele, os fascistazinhos de merda dele, ia ficar tudo com a cara de rabo no chão. Ia ser uma humilhação. Se eu tivesse lá. Sabe, e o Lula fica lá, sabe, calado, aceitando tudo. Poxa, vai pra cima. Sabe, cadê a preparação? Pode ter medo de fascista não, pô. Fascista é covarde, é canalha. Tem que ir pra cima desses caras mesmo. Ter medo de fascista canalha? Cara, eu ia dar cada resposta dele, cara. Que ele... Nossa. Nunca foi tão fácil, sabe? É que nem em 89, quando o Lula perdeu o debate pro Collor. Como que o Lula perde pro Collor? Como que o Lula vai perder pro cara daquele? É porque eu nunca vi esse debate não, né? Eu só sei que pelos comentários o Lula perdeu pro Collor. Nesse debate aí. Mas bota fé que se eu tivesse lá, eu ia humilhar esse playboy também. Perder pro Collor. Cara limitado, sabe? Ele e o Bolsonaro, dois limitados. E o Bolsonaro ainda é pior do que o Collor. O Collor ainda tem aquela marra de, eu sou um cara estudado, sabe? Eu tenho faculdade, blá blá blá. O Bolsonaro não tem nada disso não. Eu também não tenho isso não. Mas com o pouco conhecimento que eu tenho aqui, eu ia conseguir humilhar ele lá. Aí. Eu boto fé que muitos que pensam assim como eu, se tivesse lá no debate, ia humilhar ele também. É muito fácil humilhar aquele otário. É só você ter os argumentos, fazer as pesquisas certas. E você pega esse canalha do pulo. Aí ele fica naquela, a Venezuela, a Cuba, a Nicarágua, a Bolívia do Hugo Chávez, e sabe? Ele vai citar os problemas que os vizinhos da gente aqui têm. O que isso tem a ver com o Brasil, pelo amor de Deus? Não apresentou proposta nenhuma pra nada. E o Lula também poderia ter apresentado mais proposta. Como que vai resolver a desigualdade? Por que não fala de tributar as grandes fortunas? Na hora que o Bolsonaro fala de desigualdade, cara, o Lula poderia... Cara, se tivesse lá, eu falava, desigualdade é porque a classe de merda que você defende, a burguesia, a elite, rouba, saqueia esse país aqui. Concentra renda, não paga imposto. Coloca dinheiro lá em paraíso fiscal. Eu ia falar desse jeito, na cara dele. Se eu fosse o Lula, se eu estivesse lá no lugar dele. Não fala nada, sabe? Aceita tudo também. A esquerda do Brasil é complicada também, cara. É difícil querer fazer revolução com essa esquerda aí. É complicada. Mas pelo menos, né? Naquela parte que ele fala que ele foi do Rio de Janeiro, das comunidades. Aí ele cita até de uma maneira irônica, né? Que o pessoal lá fala pra ele tomar cuidado, que os milicianos eram amigos do Bolsonaro. Cara, essa parte eu achei boa. Essa parte aí achei muito engraçado, né? Essa parte eu achei que ele acertou. Agora nas outras, quando o Bolsonaro dava, sabe, falava essas besteiras, essas asneiras que ele tira, não sei da onde. Cara, era pra ele ter dado cada resposta, o Lula. E não deu, sabe? Sabe? Acho que esse vídeo já é... Vai fazer 15 minutos já nesse vídeo. Eu acho que eu já vou ficando por aqui. Não sei se tem mais alguma coisa pra falar sobre esse debate aí. Deixa eu ver aqui.
Não tem mais, eu acho que não tem mais nada a falar sobre esse debate. Né? A hipocrisia do Bolsonaro, ele é um mentiroso, como todo fascista ele mente. O fascista ele sempre acusa as pessoas de serem aquilo que ele é. O Bolsonaro que fala que é do povo, humilde, é porra nenhuma. Olha o que ele falou lá, né? Sabe, a desumanidade que ele falou, a falta de respeito que ele falou com as pessoas que moram nas comunidades, nas favelas lá do Rio de Janeiro. Falou que todo mundo ali é traficante. Ninguém ali é traficante, não. A maioria são pessoas de bem, que moram naquelas condições, porque infelizmente o Brasil é um país desigual. Ninguém resolve a desigualdade desse país aqui. Cara, quando ele falou isso, cara, se eu tivesse no lugar do Lula, eu ia dar uma resposta pra ele cabulosa. É porque a merda daquela elitezinha lá do Leblon, Copacabana, lá do Rio de Janeiro, né? Ostenta tudo do bom e do melhor. E o povo fica na favela, na periferia, sofrendo. Falar isso na cara dele. Aquela classe que você apoia, né? Canalha. Eu falar na cara dele. Deixar de ser hipócrita. Mentiroso. Pra mim, o Lula foi muito mal nesse debate. Ele poderia ter sido melhor. Poderia ter sido muito melhor. Né? Mas a esquerda do Brasil é complicada. A esquerda parece que tem medo de enfrentar a direita. A direita é covarde. Não pode ter medo de enfrentar covarde, não. Vou ficando por aqui. Tchau, é nóis. Valeu, é nóis. Tchau.